A Sueli Carneiro, na tese de doutorado dela, ela dá nome para o movimento que eu entendo que foi necessário para a situação que a gente vive ainda hoje no Brasil e na academia brasileira, que é o epistemicídio, que é o apagar do outro, o apagar dos seus símbolos, das suas tradições, dos seus saberes constituídos, por meio da violência, inclusive, e, com isso, fazer com que o outro seja tão subalternizado que ele não... que as suas expressões de saber elas passam a ser desconsideradas. Quando a gente pensa na história, né, na criação, no advento do método científico, eu me remeto primeiramente ao Comte, né, ao positivismo, quando se cria um método e uma forma de produzir conhecimento que vai ser válido, que vai ser imparcial, que eu vou estar afastada o máximo possível daquilo ali que eu estou produzindo, para que aquilo possa ser usado universalmente. E esse discurso ele é muito usado na academia até hoje, né? Então, nós temos lições com professores, nós lemos obras em que as pessoas, elas pretensamente se dizem imparciais, né? Estou passando uma teoria, como se toda a sua carga de vivência, de crenças, não tivesse ali. E o saber, quando ele é construído pela pessoa não branca, muitas vezes ele vai se usar de símbolos, de artifícios, que não são esses usados e valorados na academia. Então, quando eu trago uma poesia, um canto, uma dança, que é algo também passível de ser conhecido e de ser utilizado na minha vida, isso não vai ter o mesmo peso, não vai ter a mesma credibilidade que uma teoria fria, escrita com essa intenção de não ser parcial, de não ter um lado. Pensando na realidade do Brasil e no nosso passado escravista, tem um termo que a Bell Hooks cunhou nesse texto Intelectuais Negras, que diz muito sobre como o negro era visto socialmente. Essa expressão é só corpo, sem mente. Então, o negro era visto como aquele corpo que estava ali à disposição, um corpo público, por isso tocado por qualquer um, castigado por qualquer um, e que estava ali à disposição daquele trabalho manual, mas que, ao mesmo tempo, era incapaz de produzir alguma coisa intelectualmente falando, incapaz de produzir um conhecimento. E, ao se pensar na mulher negra especificamente, isso criou alguns mitos que são reforçados até hoje nas relações, ainda que privadas, né? E que seria o mito da mãe preta, que é aquela mulher que está sempre disposta, disponível para cuidar de todos. Então, todo lugar que ela está ali com aquela função de cuidar, de gerenciar, né? de fazer com que tudo dê certo. A mulata, tipo exportação, que é uma outra vertente, que vai hipersexualizar os corpos negros, e especificamente o corpo das mulheres negras. E aí, ontem a gente teve isso no Islã, né? Uma das poetas, ao recitar a poesia, fala disso e fala que não, eu não sou isso, eu não sou nada disso, eu sou muito mais do que isso. Mas que é isso também, essa expressão do corpo sem a mente. E a preta barraqueira, que é aquela que vai brigar, que vai levar o tom de voz, que não vai aceitar, né, qualquer situação da forma como ela ocorre. Quando a gente pensa esses 3 lugares que foram colocados para as mulheres e que, em alguns momentos, é reproduzido por elas, porque se a gente está numa sociedade que é estruturada pelo racismo e que se mantém em cima dele, nós também estamos inseridas nela, né? A gente sabe que uma mulher não pode ser machista, mas ela pode reproduzir o machismo com o qual ela vive. Da mesma forma, pessoas negras podem não ser racistas, mas, em alguns momentos, reproduzir aquele racismo que elas vivem, né? Ontem, na mesa que eu estava mediando na parte da tarde,
uma das autoras falou isso no texto dela, né? Da questão da Carolina, que em muitos momentos parece que a Carolina é racista ou é machista pelas colocações que ela fala, mas é muito... E também tem um outro movimento dela que é interessante, que se apresenta ali, que é assim, esses favelados, esses negros, como se ela não se enxergava parte daquele grupo, por conta da atitude dela, do jeito dela de fazer as coisas. Então, ela, em alguns momentos, se colocava como superior àquelas outras pessoas, justamente por essa dificuldade de se identificar como parte de um grupo que foi naturalizada a sua inferioridade, desde a invasão do Brasil pelos portugueses até hoje, né? As diferenças, elas são naturalizadas e elas são colocadas e elas separam, elas segregam as pessoas. E aí, com tudo isso, o que a gente percebe? Que já há algum tempo está na moda pesquisar o negro e a negritude, né? Ele é sempre um objeto de pesquisa. Então, os grupos de estudantes vão até as periferias, vão até as favelas, estudam o modo de vida, estudam a cultura, né? E o negro não é chamado para fazer parte desse processo. E, ao mesmo tempo, quando ele tenta se colocar enquanto sujeito de pesquisa, ele é fortemente repreendido por isso. Não uma repressão dita, né? Não é uma briga, mas é aquilo que o Gil falou, está na esfera do não dito. É o você... E você ainda acaba se tornando um especialista desse tema. A partir do momento que eles aceitam que você é capaz de falar sobre isso, você é um especialista daquele tema. Então, você é sociólogo do direito, você estuda Foucault demais, você sabe dele muito mais do que... Né? Assim, você sabe muito dele, mas eu vou te convidar no novembro para falar da consciência negra, porque você é negro. E aí, de janeiro até outubro e em dezembro, eu não me lembro de te convidar para eventos de sociologia jurídica, porque eu já tenho outros sociólogos lá, né? Vamos deixar você para falar desse tema, que você sabe tão bem, né? E eu falo sobre isso, eu gosto de falar sobre isso, mas eu sei muito mais sobre isso, eu tenho muito mais a contribuir do que esse tema. E aí eu quero trazer a epígrafe do texto da Lélia Gonzalez, está no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que trata disso, desse lugar, né, que foi colocado para a gente de objeto, mas não de sujeito do saber. Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livro sobre a gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo um discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que estava cheia de gente, que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados, ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia, que nem repararam que, se apertasse um pouco, até que dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram, e a gente não podia bagunçar com esse de chega para cá, chega para lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava para ouvir discurso nenhum. Está na cara que os brancos ficaram brancos de raiva, e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente, e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo, estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa para a gente, da gente.
Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada, ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela negrinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora está queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Então, assim, a gente percebe duas coisas muito marcantes nessa passagem. A primeira é essa de manter o negro enquanto objeto do saber, mas não como sujeito do saber. E a segunda, que é essa reprodução forte do racismo, né? De que eu não tenho algo a dizer, eu não tenho com o que contribuir, né? E aí, voltando aqui para o centro da nossa discussão, Carolina, ela sempre foi, pelo menos esse ano, né, em que tem se dito muito sobre a obra dela, ela sempre tem sido colocada como uma favelada, uma ex-catadora de papel, uma favelada, que escreveu um livro. Em nenhum momento ela foi considerada como poetisa, como escritora, né? Ontem a gente já teve algumas discussões sobre isso aqui nas outras mesas. Nas mesas de trabalho também, a gente também já falou sobre isso. Mas a naturalização das diferenças é tamanha que, né, um estudioso se sentiu no direito de, dentro de um evento que estava homenageando Carolina, dizer que o que ela escrevia não era literatura, né? Falar que o que ela produzia não era literatura por não obedecer regras estritas de escrita, né? E que traz todo esse debate. Poxa vida, se o meu saber não é constituído nos moldes que foram impostos pela academia, eles não são válidos? Eu não tenho algo a dizer? E aí, como eu não pretendia e também não vou usar o tempo todo que foi destinado para mim, eu só queria terminar com uma passagem, que foi a passagem que me inspirou para escrever aqui hoje, que é do dia 16 de junho do livro. A Carolina diz, né? Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me, é pena você ser preta, esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo do negro mais educado que o cabelo do branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica, é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça dele e já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Obrigada, gente.